Cosmogênese. Essa é a palavra, a ideia da nossa conversa dessa semana. A primeira vez que eu ouvi essa palavra foi lá nos anos 80, na aula de semiótica da FAO, com o Décio Pinhatari. Eu sempre gostei dessa relação de arte, ciência, e a gente estava estudando teoria da informação, processos de complexidade, de redundância, de entropia, e ele deu até um exemplo muito engraçado. Ele citou uma tribo africana que ela era muito assim de tipo físico pequeno, bem fortinho, e comiam e tinham uma digestão muito rápida. E a dieta que eles tinham, ela produzia muitos gases. E na cultura deles, a cosmogênese era que o mundo tinha surgido de um grande peido divino. Isso foi muito interessante de ver como essas possibilidades de visão de mundo variam de cultura, variam de tudo. Mas eu fico pensando se não existe alguma coisa maior, né? Alguma coisa que cabe a todo o sistema vivo, toda a humanidade. E eu fui entender um pouco mais disso mais tarde, lá no Artes do Corpo, com pensamento sistêmico, e depois com filosofia da diferença, pensamento nômade com Fugante. Então, como é o nome já desse canal e da minha maneira de ver as coisas, é um grande balaio. E hoje eu vou falar um pouquinho da cosmogênese que já está sendo superada, mas que para mim ainda é importante, que é o tal do Big Bang. Com as descobertas novas desse telescópio do James Webb, parece que o Big Bang, se existiu, ele era só um estado quântico de uma face do nosso universo, de um universo paralelo. Enfim, que eu já vi umas 7 ou 8 teorias diferentes sobre isso, e uma mais interessante que a outra. E nessa minha busca por entender o processo de criação, onde ele se dá, se é possível em outras áreas do conhecimento você ter similaridade com os processos artísticos, eu resolvi estruturar a base do meu pensamento, da minha pesquisa, nessa ideia de cosmogênese, baseada no que a princípio se apresentava como o Big Bang, né, que tem um determinado momento uma grande explosão, começa o processo de expansão, e aí nesse processo de expansão há o esfriamento, e aí começa a ter entropia, redundância, mas as estrelas, numa determinada fase da sua vida, ela produz muito carbono. E o carbono, por ser um elemento de alta conectividade, ele permite diferenciação e especialização. E permite o surgimento da vida, pelo menos da vida como a gente conhece. E a partir disso você tem o entendimento de um processo de entropia e um processo de complexidade, dando conta do equilíbrio com essa entropia. E para mim o processo de criação está nesse lugar. E você permitir ao máximo possível conexões, fortalecê-las, para que haja diferenciação, especialização e aumento de complexidade. E eu acho que isso vale na ciência, vale na arte, na filosofia, vale na produção de conhecimento e, de certa forma, vale para os sistemas vivos como um todo. Então, estou xeretando alguns artistas como Ansel Kiefer, Richard Serra, Frank Stella, Nuno Ramos, que, na minha fabulação, esse processo da energia que vira matéria, desse embrutecimento, me interessa pesquisar no ateliê. E com os exercícios de composição mais rigoroso, então eu tenho a brutalidade matérica em contraste com esse processo de organização, de sistematização, que eu acredito que possa caminhar para a complexidade. O interessante desse pensamento é que a gente nunca sabe aonde que vai surgir um momento de complexidade, um salto qualitativo interessante,
Então, às vezes, uma bobagem que acontece aqui vai gerar um pensamento complexo mais à frente e vice-versa. A gente não tem garantia de nada. E tudo é um grande exercício de elaboração. Eu vou deixar agora umas imagens de um fluxo de tintas, que é a primeira, que eu estou brincando nessa ideia da fabulação, com o meu primeiro plasma cosmogênico. E a partir daí vem os outros processos de complexidade. Valeu pela atenção e até a próxima, galera. Vou deixar aí uns segundinhos desse processo. Beijão para todos. Até!